Então... Quer uma experiência que eu ouvi? Eu ouvi. Eu vou falar depois de uma que eu vi. Tá. Mas esse é um caso real. Eu assisti. Esse é um caso real. Eu assisti. Então vai. Pronto. Tem uma pessoa muito próxima a mim. Agora muito próxima. Eu conheço detalhe por detalhe da história. Muito próxima. A tia dessa pessoa morreu. Em São Paulo, pastor. Em São Paulo. Semanas antes. 15 dias antes dessa tia dele morrer. Eles estavam em igreja. E a mãe dessa pessoa ficou possessa com o espírito imundo. Eu estava no culto. Não foi que ninguém me contou, não. Eu estava no culto. E aí o demônio falou, não, eu vou matar a irmã dela que está em São Paulo. Demônio. A mulher se manifestou. E na boca da mulher, que ele estava possesso lá, ele disse que ia matar a irmã dela que estava em São Paulo. 15 dias depois essa mulher morre. Essa mulher que estava em São Paulo morreu. E aí foram entrar na casa da mulher, que morreu. Encontraram ela caiu da escada. Encontraram ela embaixo da escada. E ela sem unha. E a parede toda riscada. Parecia tipo Wolverine. Tá aqueles rasgos de Wolverine na parede. Pronto. Ou seja, ela se endemoniou. Porque uma pessoa natural não consegue fazer isso numa parede. Ela se endemoniou, rasgou e caiu da escada e morreu. E o demônio falou 15 dias antes atrás que... Aí vai falar que o diabo não tem poder. Que ele não existe. Credo, Yuri. Cara, e aí isso aí eu Perdeu assisti, todas as unhas, cara. Isso aí não foi que ninguém... Não, eu assisti. Eu ouvi a pessoa endemoniada, com a voz transformada, ele dizendo que ia fazer isso. E aí por que eu sou crente? Porque essa pessoa que estava possessa com o espírito imundo, o diabo disse que ia matar a irmã dela, que era irmã. Ia matar a irmã e ia também matar ela. Só que essa pessoa tá viva hoje, tá? Por quê? Porque ela entregou a vida a Jesus e tá viva de boa, expulsando o demônio por aí. Então eu acredito que o diabo tem poder, sim. Perdão, que o diabo tem muita força, mas quem tem poder é Deus, cara. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora, baseada nisso. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar... Primeiro eu vou... Resposta curta e objetiva. Sim ou não, tá? Pros dois. Pros três. Vou começar pro Yuri. Yuri, você acredita que quando a gente nasce, a gente já tem uma data fixa da morte? Já tem a data pra morrer? Só sim e não? Tipo, quando tá no S. Todo mundo não vai antes da hora. Tem a data já programada pra morrer? Sim, mas é possível... O Deus pode mudar. Mas sim. Biblicamente a gente já viu, né? Exato. Você acredita que a pessoa já nasce já com a data que ele vai morrer determinada? A data, não sei, a Bíblia fala que tem um tempo, né? Pra todas as pessoas viver aqui na Terra. Mas eu acredito que se o cara for muito determinado, ele consegue antecipar, sim. Se o cara for bem disciplinado, ele antecipa. Antecipa? Sabe como? O primeiro mandamento com promessa, qual é? Honrar pai e mãe. Para que os teus dias sejam prolongados na Terra. Então, data não existe. Tipo, não, o cara nasceu e vai morrer tal dia. Não, porque se o cara for fiel ao pai e à mãe, se o cara honrar o pai e a mãe, os dias dele serão prolongados, acrescentarão. Ele vai viver muito. Todavia, se ele fizer o contrário, os dias deles serão abreviados. Então, eu acredito que isso aí depende muito da sua conduta. Eu entendi. Entendi a sua... Vou ouvir a do Kennedy primeiro. Você acredita na frase ninguém morre antes da hora? Acredito, mas também não acredito. Você ajudou que agora... né? Bem que a resenha. Você ajudou. Na verdade, assim, cara... Não, era sim ou não? Fechou. Você já tá Eu falando acredito, demais. mas também não acredito. Por que eu fiz a pergunta? Porque assim, eu já ouvi várias vezes. A minha mãe já disse milhões de vezes. Ninguém morre antes da hora. Cara, você vai morrer no dia que tiver que morrer. Eu acho que morre. Né? Tipo, você vai morrer. Quando tiver que morrer. Que você já nasce determinado. A mulher, 15 dias antes... como que o capeta sabia que ela ia morrer daí? Se a mão... Não é que ele sabia, ele falou que ele ia. Ele profetizou a morte dela, né? Agora sim, detalhe, pra concluir a história. Pra concluir a história. Isso aí, tipo... eu frequentava a casa. Eu não tô falando uma coisa que... Não, sim. Não tinha como livrar a mulher? Não. Cara, essa mulher foi consagrada ao demônio quando ela tinha 7 anos de idade. Ela passou uma semana dentro de um quarto, sem roupa. Aí.
Aí. Olha os ritual, né? banhada com sangue de bode, cara. Essa mulher passou a vida tendo problema. Passou a vida tendo problema. Todos o que você imaginar, joga pra cima, o que cair ela teve. E, assim, uma vida muito, muito, muito problemática. Muito problemática, até que ela faleceu dessa forma. E eu acredito sim que o diabo ceifou a vida dela. Porque é punk. Triste. Só que assim, a minha pergunta sobre a data é porque assim, ó. Não tinha nada que dava pra fazer. Porque assim, cara, a morte ela é um bagulho cabuloso, na minha opinião. Assim. Por que eu falo? Por que a gente fala do dia? Quando chega o dia, vamos supor, se existe um dia, não tem o que você fazer, na minha opinião. Não tem. Se chegou o dia determinado por Deus, não tem. Eu vou dar um exemplo. Eu quando meus pais... Eu sempre falo isso pra minha esposa. Quando meus pais viajavam de carro, eu tinha muito medo do meu pai morrer num acidente. Eu orava, cara, pedia pra Deus. Eu sei porque eu tinha esse temor. Meu Deus, já pensou bater o carro, meu pai morrer, velho? Meu Deus, eu ficava perturbado, com medo de perder eles. Eu ficava perturbado, ficava ligando. Onde vocês estão? Tá tudo certo? Ligava 4 vezes na viagem pro meu pai e tal. E quando meu pai morreu no lugar mais seguro do mundo, que é a sala da casa dele, num café da manhã com a minha mãe, no meu aniversário ele levanta pra fazer o café, dá um beijo na minha mãe, vai até a cozinha, fala pra ela: hoje é aniversário do William, a galera vai chegar pra tomar café, então eu vou preparar o cafezinho. Quem tomou o café do meu pai sabe como era bom. Cara, ele voltou pro quarto infartando e ele morreu. E ele morreu no lugar mais seguro do mundo. Detalhe, quando eu cheguei, eu orei e falei pra Deus: Deus, e aí? Se tem um cara que honrou a mãe dele, foi meu pai. Meu pai honrou demais, né? E aí você vai levar meu pai no dia do meu aniversário mesmo? É isso mesmo que tá acontecendo aqui? E ele morreu. Por que eu tô... Não é pra ser sensível ou triste o assunto que eu tô falando. Cara, naquele dia eu passei a acreditar que tem uma hora. Que tem um negócio assim, cara, que... Não tem jeito. Se chegou cravado. o dia de você morrer, velho, não tem o que fazer. Não tem. Porque... Não tem, na minha opinião. Dessa forma, eu gosto de dar uma viajada na maionese, sabe? Da forma que você falou com o demônio ali. Falou, né? A tua irmã vai morrer em 15 dias. Eu tento imaginar como se fosse uma sala assim que tem todos os arquivos, tá ligado? E, cara, eu já teve a situação da minha família, de pessoas que ficam endemoniadas, do demônio adivinhar coisas que vai acontecer. Tipo assim, como se estivesse no arquivo. A mesma coisa, ele chegar lá e invadir um arquivo aqui, deixa eu ver o da Sônia aqui. Ah, a Sônia vai morrer dia 22. Aí ele pega, vai lá e solta essa. Como se já tivesse cravado a data da morte. Aí meio que dá na teoria do Graziano, e fica um ponto de interrogação. Na verdade, eu Porque acho... Porque se tem uma data cravada ali, o Kenji vai morrer tal dia. E aí? Eu não sei se eu peguei o fio da meada antes da sua pergunta, se era sobre o diabo saber do futuro. Não sei se era isso que você ia chegar nisso. Porque o futuro a Deus pertence, óbvio, né? Mas eu acredito que da mesma forma que nós temos o dia determinado para nascer, nós temos o dia para morrer também. É o que eu acredito. E só que é uma coisa que não tem como saber ao pé da letra, cara, porque é só Deus que sabe, velho. Seria uma desgraça. Que pode responder Seria uma isso desgraça daí. saber o dia que você vai morrer, né? Então, assim, ó, dentro desse assunto da morte, como o Yuri tá falando, só que daí a gente abre a lacuna aí pra predestinação. Você acredita na predestinação? Você acredita que você... Aí, ó, já tá indo pro caminho mais assombrado aqui. Você acredita que você foi predestinado? Você acredita na predestinação? Não. Não? A Bíblia fala da ideia de Deus. Que a gente falou no episódio passado ou outra ideia? Essa é a ideia. Ah. A ideia de Deus é que a gente domine. Mas qual é a vontade de Deus? Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Então ninguém é predestinado a nada. Não. Nem Judas? Nem Judas. Ixi, só que daí Judas já dá uma complicada pra mim. Alguém tinha que fazer o que ele fez. Não, então, mas deixa eu te falar uma coisa. Qual foi a diferença de Judas pra Pedro? Os dois erraram. Qual foi? Arrependimento.
Arrependimento, cara. Mas não é arrependimento. Ó, Davi pecou com Betsaba. Pecou. Errou. Betseba. Betsaba, sei lá como é. Depende do estado que você mora. Nordestino! Porque aqui... Cagalega lá. Cagalega. E aí pecou, beleza? Pronto. Pedro andou com Jesus 3 anos e 6 meses, tá? No começo ele viu Jesus andando sobre o mar e aí foi andar junto. Ele foi e porque colocou os olhos na tempestade lá, ele temeu e voltou e afundou. Certo. Aí depois, Pedro andando com Jesus um pouco mais, ele foi lá e cortou a orelha de Malco. Já estava perto de Jesus ser crucificado. E no ápice da crucificação de Jesus, Pedro nega Jesus. Jesus foi pego porque Judas vendeu Jesus. Vamos lá. Qual é a diferença desses três e o que eles têm em comum acordo? Os três em comum acordo pecaram. Qual é a diferença? Que quando o profeta chegou para Davi e denunciou seu pecado, ele se arrependeu. Quando Jesus falou com Pedro e o tempo passa, Pedro se arrepende e Judas não se arrependeu. Agora, se arrepender de quê? De se perdoar. No meu ponto de vista, Davi se perdoou com o que ele fez com Betsaba. Pedro se perdoou com o que ele fez com Jesus. Porque o perdão, 1 João diz que ele é fiel para nos perdoar. Então o perdão é garantido. O que aconteceu com Judas foi que Judas não se perdoou. E no meu ponto de vista, Davi se perdoou, Pedro se perdoou, mas Judas não se perdoou. E aí foi o problema dele. Sabe por quê? Porque quando a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Para que o Pai do céu te perdoe, você precisa perdoar. E o problema de Judas foi esse. Pedro se perdoou. Deus perdoou Pedro e Pedro se perdoou. Ele falou, cara, eu fiz na bola, mas agora Deus me deu uma oportunidade, eu não tô olhando mais pro passado, não. Bola pra frente. Davi também fez a mesma coisa, passou um período de vestido de pano de saco. Depois ele voltou a reinar. Judas não. Judas foi lá, pecou e falou, cara, o que foi que eu fiz? Agora eu vou morrer. Então, eu acredito sim que teria salvação, perdão para Judas, só era ele ter se perdoado. Não, eu também. Perdão, a Bíblia fala, Salmo 51:17, coração contrito e espírito quebrantado, Deus não despreza. Ponto. Coração contrito e espírito quebrantado são os maiores atributos de um coração arrependido, certo? Perfeito. Então, beleza, isso é bíblico. Deus não pode desprezar, porque é promessa. Então, se ele tivesse arrependido, né? Tá, isso aí eu entendo. Só que a questão é o seguinte: a questão é que alguém tinha que trair. Alguém tinha, para se cumprir o plano de salvação de Jesus ser entregue, supostamente, vou colocar essa palavra, alguém tinha que trair. O filho da perdição. Papel, né? A Bíblia fala que, né, o filho da perdição tinha que ser alguém. E daí assim, se não fosse Judas, fosse outro, esse alguém não estava predestinado já a trair? A cumprir o plano? É aqui que tá o... Então, mas o meu ponto de vista é o seguinte: atrair sim, mas vai ter que morrer depois não. Entendi. Não, Porque Judas também, perdão, Pedro também traiu. Não, você, olha a pergunta. Não, você andava com ele, você fala igual ao que ele falava. Não, nunca nem vi. Cara, nunca nem vi. Que traição é essa, mano? É uma traição. Nunca nem vi, é sacanagem, né? Não, então, mas só que Pedro, Deus o perdoou e ele se perdoou. Cara, tem tanta gente presa no passado porque ela não se perdoa. Tem uma piada muito boa aqui que diz que quando você falou rápido ali, o cara entendeu que você falou que Davi pecou com Black Sabbath. Black Sabbath. Louco! Mas cara, é o primeiro metaleiro, Davi. O cara pecou com... Não era Betseba, era o Black Sabbath.